No momento que eu não tenho uma casa, não tenho nada, não tenho família, eu vou ter um filho agora. Não pode ser, Deus. Não, de verdade não pode. E nesse momento vem uma revolta muito grande, né? Uma revolta de todos os lados. Uma revolta de que, poxa, Deus realmente não existe, não está no barco. Que eu queria matar meu pai, onde assim um pai fazer isso com um filho. Sou a Andrea, tenho 30 anos, sou casada, hoje tenho um filho e tenho outros filhos que me considero também mãe deles, pela jornada do meu esposo. E nós temos um instituto, que é o Instituto Bratan, e temos também hoje o Destravar Emocional 360. Mas eu já tive meses, já tive 1 ano, já tive 5 anos, já tive 10, 18 e 25 e muita história. Sou Daniel, tenho 39 anos, sou filho da Neide, filho do Antônio Carlos. Tenho 3 irmãos, né, por parte do meu pai. E essa é a parte mais interessante, porque eu também cresci num lar que é disfuncional, né? Falar, o seu lar era equilibrado? Não, né? Quem conhece um pouquinho da minha história sabe quando minha mãe conheceu o meu pai. O papai era casado, né? E eu brinco sempre que meu pai casou mais que o Fábio Júnior. Meu pai põe o Fábio Júnior no chinelo, né? Então, assim, quando eu cresci numa casinha lá no Tatuapé, né? No fundo de um restaurante, de um bar, né? Então a gente morava nos fundos, né, de um estabelecimento. Era uma casinha simples, né? Mas era uma casa bacana, apesar de ser disfuncional. Nós íamos de um lugar para o outro caminhando e ela contava as questões pessoais de como ela agia com o esposo, com o meu pai. E ela levava essa amizade como algo normal. As duas eram mais velhas, né, mais maduras, vamos dizer assim. Só que ela não tinha maturidade para entender que a amiga que ela tinha do lado era a filha desse homem que ela falava. Ela não tinha a maturidade que hoje eu tenho de entender que ela estava criando uma mulher com raiva da figura masculina, porque a posição que ela me trazia do ser homem, do gênero masculino, era uma posição muito ruim, porque dentro de mim eu estava formando um perfil extremamente egocêntrico, aonde eu precisava ser melhor que todos, porque eu não poderia depender de um homem como ela depende hoje do meu pai, na época. E ela ia caminhando comigo, nós éramos muito amigas. Nós íamos de um lado para o outro, de lado para o outro. E ela ia falando das traições, ela ia falando de todas as questões que trazia indignação, tristeza a ela, das traições que meu pai já tinha feito com ela e que eu não presenciei, e falando das traições que ele estava naquele momento, porque ele ainda traía ela, mas ela falava muito claro: eu sei que Deus vai mudar ele. Nós não éramos frequentadores de uma igreja, de uma religião, mas quando dava, nós íamos em uma. E aí o que acontece? No ano de 2007, eu ainda estava, né, estudando para entrar na faculdade. Minha mãe descobre que tem um câncer, minha mãe descobre que está com leucemia. E aí é uma coisa muito interessante, porque hoje eu entendo que ela foi para o hospital, descobriu que tinha câncer, ficou internada, ficou entre a vida e a morte. Foi um período muito difícil, né, porque ela fez toda a sequência de quimioterapia, todo o tratamento, e no finalzinho ela acaba tendo uma infecção grave, onde ela evolui para um choque séptico, que é uma condição muito particular de um paciente grave. Fica entre a vida e a morte. E nesse momento, papai está com outra mulher. Então, assim, eu acabo tendo que assumir uma situação onde eu estou sozinho, teoricamente. De ter que tomar decisões ali, onde eu esperava que talvez eu tivesse alguém que me apoiasse. E papai estava com outras mulheres, né? Ele estava saindo de casa, estava se separando da minha mãe, e tudo naquela turbulência toda. Você sempre vai procurar a resposta do seu passado dentro do seu futuro e do seu presente. E
Ele não era uma pessoa errada, eu também não era uma pessoa errada. Foram 2 perfis que se encontraram ali. 2 pessoas que se permitiram ficarem juntas e fazer uma história. E talvez se a gente tivesse se curado naquela época, tinha tudo para dar certo. Mas não, a gente continua achando que estava tudo certo. Nós tínhamos inteligência, tínhamos bens, tínhamos uma parceria, tínhamos uma amizade, éramos, né, esteticamente, padrão de beleza, ok? Então estava tudo certo. A gente estava feliz. Só que quanto tempo dura você num papel que você não deveria estar? Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo você acha que o seu casamento ele vai dar certo? Ao invés de você ser esposa, você ser filha. Ou ao invés de você ser esposa, você ser mãe. Muitas vezes eu parava e falava assim, que vida é essa? Olha tudo que está acontecendo, faz o menor sentido, né? Eu não consigo ficar bem nem comigo, como é que eu vou fazer as pessoas bem? E ao mesmo tempo tenho que trabalhar muito com uma coisa que eu amava, eu sempre quis ser médico. Eu sempre quis ajudar o outro, eu sempre quis algo para poder fazer na vida do outro. Mas a medicina nessa época ela não me trazia esse conforto. Ela virava mais um peso para mim, porque eu tinha que trabalhar muitas horas dentro de um hospital. Então deixava de ser prazeroso, deixava de ser uma coisa boa, deixava de ser uma coisa positiva. E eu me questionava, eu falava assim, eu acho que minha vida não é boa, acho que nem é para mim viver, acho que não é para isso mesmo, acho que tudo é um erro. E por diversas vezes eu questionava, acho que eu não tenho que estar aqui, acho que eu tenho que tirar minha vida, acho que eu tenho que, sei lá, talvez o mundo vai ser muito melhor sem eu. É a síndrome do patinho feio com todas as dores que eu tinha. Porque pode ser que um dê falso negativo e eu tenho certeza que você estava, não, vamos comprar 2 porque não vai dar, você vai dar negativo nos 2. E na hora que ele levantou o teste, assim, que deu positivo, eu falei, não, eu vou fazer de novo. E aí eu fui lá e fiz de novo. E aí na hora que eu puxei o teste, assim, que deu positivo, eu entrei em choque. Porque aí começou a passar um filme na minha cabeça. Que eu não poderia dar para o meu filho ou minha filha, não sabia o que era na época, o que eu tive. A infelicidade de um casamento destruído. E eu falei, meu Deus, eu tô grávida de um homem que a gente ainda nem é casado, a gente só se uniu e, tipo, faz pouco tempo e ao mesmo tempo, cadê minha família, cadê minha mãe, cadê minhas irmãs, cadê o apoio que eu tinha, a base que eu tive desde criança? Então passou um filme na minha cabeça de abandono mesmo e de que tudo que eu tinha planejado como a vida perfeita, porque eu não podia errar, eu tinha cometido tudo errado e estava errando em tudo. E aí eu fui pra cama, eu chorei. Eu falava, eu não posso ter esse filho, eu não posso. E assim, foi uma dor enorme, assim, porque eu não queria ser mãe. Eu não queria ser mãe naquele momento. Era a última coisa que eu queria que acontecesse na minha vida. Era a última. E estava acontecendo. E aí eu olhei pra ele e eu falei assim, não vamos contar pra ninguém. Porque os 3 meses pode ser de risco, eu descobri na 2ª semana. Os 3 meses pode ser de risco e talvez não vingue, sei lá. Na minha cabeça alguma coisa ia acontecer e não ia vingar. Essa gravidez. E aí eu enfrentando tudo isso e longe da minha família e minha mãe enfrentando uma questão de saúde também. Na época minha mãe estava em tratamento de um câncer. E eu falava, nossa, eu só vou dar desgosto para minha mãe. No meu subconsciente, na criança, nos meus traumas e crenças que foram criados ali, eu falei, pronto, meu pai deu desgosto e eu também vou gerar muitos. E foi aí que a mudança de chave foi muito grande. Porque quando você tem alguém do seu lado que também tem falhas, também tem erros, também sofreu, também teve dor, ele entende o propósito dele, entende que ele errou, falhou, teve suas dores, machucou, também foi machucado, mas que agora ele ia virar a mudança, ele ia virar a vida dele e ele ia transformar vidas, porque agora ele entendeu o propósito dele. Eu falo assim, caramba, eu queria matar esse cara até 10 minutos atrás, se ele me ligasse talvez eu ia oferecer a morte para ele. 10 minutos depois que eu entendo a minha história, eu falo assim, caramba,
se não fosse ele eu não estaria vivo. E ela fala, a história que sempre te contaram, que seu pai estava no Rio viajando a trabalho, né, porque ele era motorista, ele estava mesmo, ele estava viajando com a família dele, de férias, por isso que seu pai não está no seu nascimento. Então aí as peças começam a encaixar. Só que para mim isso não é um motivo de revolta, pelo contrário, isso é um motivo de entendimento grande, onde eu consigo entender o quê? Cara, se não fosse esse homem eu não estaria vivo. E aí eu ligo pro papai e falo assim, papai, eu quero falar com você. E ele muito receoso, porque nesse meio tempo eu já tinha falado coisas para ele muito absurdas, né? E aí eu vou encontrar ele até meio ressabiado do que eu poderia fazer ou falar. E eu falei para ele, ó, eu tô sabendo da história, minha mãe me contou isso. E ele fica sem entender, ele fala, mas o que você quer? Eu falei, eu queria te agradecer. Foi de verdade, eu quero te agradecer. Porque se não é você na minha vida, eu não tô aqui. Então, independente das coisas que você fez de errado, a partir desse momento eu tenho que te agradecer. Eu tenho que te dar uma gratidão eterna, independente dos teus erros. Eu quero dizer que eu tô te perdoando mesmo, sim. Não tá ficando nenhuma mágoa no meu coração, porque a partir de agora eu tô entendendo que se não é você, eu não tô vivo. Se não é você, eu não existo. Então, se eu tô aqui hoje, é graças a você. Então, para mim tá tudo certo. E a partir desse momento, realmente, naquele dia eu entendi que era perdão. Porque eu fiquei sem nenhuma mágoa dele. Porque eu entendi que realmente esse cara tava me dando a vida. O que engraçado é que quando você destrava, né, coisas que te amarram, todo o resto começa a andar. O processo onde eu tava para perder as coisas, a juíza entendeu que eu não tinha culpa, ela extinguiu o processo. Ninguém conseguiu entender. E na verdade hoje eu entendo, porque o motivo de eu ter aquele processo era para mim poder dar perdão pro meu pai, para mim entender o quão importante ele era na minha história, que ele não era um algoz, ele era um herói para mim. E que apesar dele ter sido disfuncional em N situações, isso não caberia a mim julgar, isso não cabe a mim, eu não tenho capacidade nem mérito para isso. Então a partir daí minha vida começa a andar, muitas coisas começam a destravar, mas ainda existiam muitas situações, né? Eu ainda dentro desse casamento bem complicado, com 2 crianças, as coisas muito complicadas, e aí eu começo a achar que eu vou largar a medicina, falar, isso aqui não é pra mim, acho que não vai dar certo. E eu virei a minha chave, ele virou a dele. Nós começamos a estudar sobre isso, sobre neurociência. O que acontece? O que forma? E como você pode se libertar disso? Porque nós queríamos fazer dar certo nessa nova vida. E hoje eu tento dar certo com ele. Eu tento porque eu falo que a neurociência ela não é um segredo, ela não é algo matemático, é algo que você precisa decidir, entender e fazer todos os dias. Você tem a base, você tem o conhecimento, mas ela já foi feita ali, né? A história sua, ela já está ali, ela está ali no seu subconsciente. Você tem que decidir amar todos os dias. Você tem que decidir mudar todos os dias. Você tem que decidir perdoar todos os dias. Você tem que decidir ser feliz todos os dias. Você tem que decidir. E o Daniel me ajudou a encontrar isso. E o meu filho me ajudou a entender, através dele, que as marcas que foram me geradas, eu também geraria nele. Só que não seriam as mesmas. Porque é impossível. Todos nós erramos e falhamos. Tem problemas? Claro, toda casa tem, todo casamento tem. Mas quando a gente se casou, a gente entendeu uma coisa. A gente se conectou, a gente se gostou, a gente falou assim, a gente tem que fazer dar certo, porque a gente se gosta. E fazer dar certo, amar é uma decisão. Então, a partir disso, a gente, com tudo que a gente aprendeu e estudou e com tudo que a gente já passou, hoje, quando tem problema, a gente senta, a gente esclarece, a gente põe na mesa, a gente ajusta e não fica mágoa, não fica jogar na cara. Então fala assim, você nunca brigou com a André? Já, a gente já teve brigas e brigas feias, como todo casal tem. Fala assim, já teve vontade de esfregar a cara de sua mulher no asfalto? Já, várias vezes passar assim a cabeça dela no asfalto. Não fiz, claro. E ficou alguma mágoa? Nenhuma, porque a gente senta, a gente põe os pratos na mesa. A gente elucida o que aconteceu. E o mais engraçado é que é o meu perfil complemento dela e o dela complemento o meu. Porque eu, como confrontador, eu tenho que ser dominador, eu não posso ser dominado. Então eu quero puxar e empurrar. Ao mesmo tempo que eu sou muito prestativo, porque eu busco a validação e a validação dela. Então olha que interessante, quando ela faz uma coisa que eu acho que eu não estou sendo validado, e eu cobro ela se sente injustiçada, isso ativa o lado de raiva do perfeccionismo e aí é o prato perfeito para dar errado. Só que hoje com conhecimento, quando a gente entra nesse ponto, ela fala, opa, você está tentando se validar
Você está despertando a raiva em mim e eu vou querer fazer só para te dar raiva. Vamos parar? Vamos. Equilibra, volta e a coisa não continua. Então o autoconhecimento é importantíssimo. Porque o que é interessante? O meu perfil complementa o dela complementa o meu. E diariamente um trata o outro. Diariamente um trata o outro. Porque você viver com uma perfeccionista é muito bom. Só que o perfeccionista, ele também consegue, ele tem o dom de tirar você do sério. E isso ativa o meu lado confrontador. Então ela fala assim, eu não vou deixar de ser irônica porque eu estou trabalhando o seu lado de confrontador. E é verdade. Então quando ela é irônica e eu poderia explodir, eu respiro fundo e falo, verdade, ela está me tratando. E ao mesmo tempo, quando ela faz coisas que eu breco ela e falo, meu, você não é a única pessoa certa no mundo, nem o teu jeito é o único correto, ela também para e fala, opa, ele está me tratando. E com isso, a gente só tem a ganhar. Com isso, o casamento não fica disfuncional e com isso a gente consegue criar memórias melhores e maiores para os nossos filhos. Então, a partir de nós, a gente quer levar isso adiante, é para isso que o Destravar acontece e vai continuar acontecendo.